Ok, gente? Bom, e você que está aí junto comigo, já mandou mensagem, sugestão também sobre essa pauta, né? Dentro do cálculo da revisão do valor da aposentadoria, existe o chamado revisão da vida toda. Você sabia disso? Não? Calma. Essa revisão pode aumentar valores de aposentadorias. E a gente vai entender melhor esse assunto a partir de agora, porque está no ar o nosso quadro Café com Lei. Café com Lei. Oferecimento. Polpa de frutas Rio Grande. Saúde e sabor todos os dias. O Supremo Tribunal Federal marcou a data do julgamento da chamada revisão da vida toda, que poderá levar ao aumento nas aposentadorias e pensões de milhares de segurados do INSS. Para a gente entender melhor essa revisão, temos que ir lá para 1994, na época em que foi implantado o Plano Real, um conjunto de reformas econômicas implementadas no Brasil no governo de Itamar Franco. O objetivo principal era combater a hiperinflação no país. Alguns anos depois, em 1999, foi criada uma regra que diz que o cálculo da revisão da aposentadoria só pode abranger salários a partir de 1994, que foi o período que entrou em vigor o Plano Real. Mas e o tempo de trabalho anterior a esse período? Não deve ser levado em consideração? Nesse caso, o trabalhador sai perdendo? É esse mesmo questionamento que a Procuradoria-Geral da República faz e entende que os trabalhadores têm o direito de levar em conta o período anterior na revisão do valor da aposentadoria. A ação, que será julgada no STF, inclui os salários de contribuição anteriores a julho de 1994 no cálculo dos benefícios e será analisada pelos ministros entre os dias 4 e 11 de junho. E, gente, um pedaço da explicação, mas quem vai explicar melhor para você? E antes mesmo de começar o nosso quadro, a gente já tem pergunta de telespectador, viu, doutora Adriana? Você tá vendo? Acho que se tivesse aqui todos os dias, ia bombar aqui nossos telespectadores aqui querendo participar junto com a gente, né? Bom dia, meu amor! Bom dia a todos. É bom saber que as pessoas cada vez mais estão interessadas em ter conhecimentos dos seus direitos. Isso é muito importante, isso é muito bom, isso é muito saudável para o desenvolvimento da cidadania de cada um. É verdade, doutora, você tem razão, viu? E como eu falei, antes mesmo da gente começar o quadro, já tinha pergunta, mas já a gente vai compartilhar com você. Mas antes, fala pra gente, tentando explicar um pouco sobre essa aposentadoria, né? Muitas pessoas devem estar se perguntando, mas como assim, revisão para a vida toda, vou ganhar mais, vou ressarcir o que eu já perdi? É isso aí, Stefânia. Bom dia mais uma vez. Olha, a revisão da vida toda é a possibilidade que o segurado tem de ser colocado no seu cálculo de aposentadoria valores que ele contribuiu antes de julho de 1994. Então, quem está em casa pode não estar entendendo muito bem essa arrumação que a gente está falando, mas eu vou dar um exemplo prático, para que todos possam compreender. E lembrando, essa revisão não serve para todos, não se aplica a todos os aposentados, não, de forma alguma. Essa revisão que está em pauta para ser julgada a partir de amanhã no Supremo Tribunal Federal, ela só se aplica àquelas pessoas que... Aí eu vou para o caso prático para ficar entendido, até porque eu estou falando com pessoas... com cidadãos, não estou falando com ninguém da área jurídica, digamos assim, né? Mas para o cidadão compreender, o que acontece? Imagine que você começou a trabalhar lá na década de 80 e você era gerente de um posto, você tinha um cargo comissionado, aliás, você tinha um cargo com valores elevados, ganhava bem, era um bancário, enfim, era alguém que ganhava muito bem. Antes de julho de 1994, que onde houve a conversão da moeda para o real. Bom, aí você teve todas essas contribuições altíssimas neste período. Porém, chegou uma lei, Lei 9.876/99. Essa lei trouxe uma alteração no cálculo da aposentadoria. E que alteração foi essa? Ela disse que, a partir
daquela data, as pessoas iriam se aposentar com apenas 80% dos maiores salários de contribuição a partir de julho de 94. Então, o que aconteceu? As pessoas que se aposentaram depois dessa lei, não foi considerado o salário de contribuição que ela teve antes de julho de 94. Uhum. E imagine que essa mesma pessoa, Estefânia, depois de julho de 94, perdeu seu emprego. E para não perder a garantia da aposentadoria, começou a contribuir como facultativo ou passou a contribuir apenas com salário mínimo para não perder o direito dela. E quando ela veio se aposentar, todo aquele período que ela ganhava muito, que ela contribuiu muito, foi desconsiderado. Então, passou a se considerar apenas aqueles valores pequenos que ela contribuiu com o salário mínimo, apenas para não perder a sua qualidade de segurado. Então, essa revisão, ela visa corrigir isso. Por quê? Ela visa trazer todos os valores que você contribuiu durante toda a sua vida. Se você começou a trabalhar em 1970, né, e veio se aposentar, digamos, em 2012, eu estou fazendo estimativa, gente, né, e veio se aposentar em 2012, mas depois de 94, sua remuneração foi pequena, você perdeu poder econômico, então não foi considerado aqueles valores elevados que você teve no início. Entendeu? Então, Entendi, é um prejuízo doutora. muito grande para o segurado. Mas, repito, não são todos os segurados da Previdência aposentados que têm direito a essa revisão. Apenas aqueles que tiveram altas contribuições antes de julho de 94 e que, quando foi se aposentar depois de novembro de 1999, estas pessoas tiveram prejuízo na sua base de cálculo. Por quê? Porque desconsiderou os valores anteriores. Eu não sei se eu consegui me fazer clara, mas é justamente essa a tese da revisão da vida toda. Nossa, gente, é um pouco complexo, né, doutora? Tem muita... É um pouco complexo, Estefânia, porque tem 2 marcos temporais muito precisos que as pessoas precisam observar. O primeiro é: a pessoa tem que ter começado a trabalhar antes de julho de 1994. E o segundo marco é que a pessoa tenha se aposentado depois de novembro de 1999. Ai, meu então, Deus. tem que ter esses 2 critérios. Eles são simultâneos, não podem faltar. Então, assim, imagine, Stefânia. E está contribuindo, né, doutora? E está contribuindo, né? Sim, está contribuindo. Eu era uma executiva, né? Eu era uma executiva lá na década de... Eu comecei a trabalhar em 1986, e aí eu era uma alta executiva, tinha salários elevados, mas aí depois do plano real eu fui desempregada, eu não tive mais como voltar ao mercado de trabalho, ou eu me acidentei, não pude mais trabalhar. Então, para não perder a minha garantia de segurado da Previdência, eu simplesmente comecei a contribuir com o salário mínimo para não perder. Só que, ao me aposentar depois de novembro de 1999, o que aconteceu? Todas aquelas minhas contribuições elevadas como alta executiva foram desprezadas. Então, eu passei a ganhar um salário mínimo. Não tem aquela frase que o povo diz assim: eu não sei por que a maioria dos idosos diz assim: eu contribuí com 6, 7 salários mínimos, quando eu fui me aposentar só recebo 1. É para esta pessoa a revisão da vida toda. Olha Entendeu? só, entendi, doutora. Doutora, aqui a gente já tem pergunta para compartilhar com você, né? Que foi antes do coisa. Mas antes, mais uma vez, a gente trazer essa pergunta, eu queria saber como que a pessoa pode... mas bota logo a pergunta, né? Bota, Júnior, pergunta aí para a gente estar falando aqui com o pessoal de casa. Pode colocar. O pessoal está perguntando aqui. Bom dia, doutora. Minha pergunta meu marido está encostado desde fevereiro, sem trabalhar, esperando uma perícia que está em análise. E a primeira perícia, então eu gostaria de uma posição sua, porque parado, aí então como vou sobreviver? Ele está parado, não consegue trabalhar e não consegue fazer a perícia, né? Está encostado pela empresa. Ok, vamos lá. Eu falei, se eu não me engano, no programa passado. Ou atrasado, que houve uma decisão governamental, não lembro se foi resolução, decreto, eu não lembro. Mas houve uma decisão em que as pessoas que tinham perícias agendadas com mais de 90 dias, certo? E que morassem
na região onde não houvesse também agências do INSS, essas pessoas poderiam receber seu benefício apenas apresentando a documentação no site do Meu INSS com o atestado médico, lá com a CID, né, dizendo qual a doença, qual o período do afastamento, a assinatura legível do médico. Então, existem critérios dentro desta resolução que foi tomada pelo governo, que até dezembro deste ano, pessoas que estão com perícias agendadas, mas essa perícia ela está agendada há longo tempo, elas podem sim requerer o recebimento do benefício por até 90 dias, sem a necessidade da realização da perícia. Mas para isso é preciso ela entrar em contato pelo site do Meu INSS. Então tá viu? aí. Uhum. Se a perícia está agendada, como ela falou, desde fevereiro está em análise, né? Nós já estamos em junho. Então ela pode mais uma vez entrar no site do Meu INSS e juntar a documentação que se exige para receber o benefício pelo prazo de 90 dias sem a realização da perícia. Meu amor, mas procura uma pessoa especializada para te dar a melhor informação, né? Converse com a doutora Adriana ou alguém da sua confiança. É super importante. Doutora, voltando aqui ao nosso assunto da revisão da vida toda, né? Na questão da aposentadoria, como a pessoa pode saber realmente que pode ter direito a esse benefício ou não ter benefício? Muitas pessoas dizem, mas será que eu tenho? Eu trabalhei nesse período, eu não sei. Tem algum órgão, alguma pessoa que possa trazer essas informações mais precisas? Stefânia, se o cidadão ou a cidadã for bastante curioso, ele entra lá no site do Meu INSS, baixa lá o seu CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais dele, e vai ver quais as contribuições que essa pessoa tinha antes de julho de 94. Mas eu acho que toda pessoa, Stefânia, acaba sendo consciente daquilo que ela fez quando ela começou a trabalhar. Porque se o cidadão começou a trabalhar, a via de regra eu começo a trabalhar com cargos baixos e vou me graduando e vai melhorando o meu salário, até eu me aposentar com uma boa remuneração. Para estas pessoas, a revisão da vida toda não se aplica, porque a revisão da vida toda é o contrário, é eu pegar uma coisa que eu contribuí muito, mas que no final da minha vida profissional, eu contribuí pouco, e esse muito que eu contribuí foi totalmente desprezado. Por quê? Porque existe uma nova legislação a partir de novembro de 99, que disse que não se considerava mais todo o período contributivo, apenas os períodos contribuídos a partir de julho de 1994. Então, essas pessoas que estão aposentadas hoje e que no passado sabem que contribuíram com 10 salários mínimos, contribuíram com 6, com 7 salários mínimos, mas quando veio se aposentar depois da Lei 9.876, essas pessoas tiveram grandes prejuízos. Inclusive, há cálculos que a gente faz, cujas pessoas tinham um salário X e ela passa a ter 2X. Então, e ainda tem direito ao recebimento de 5 anos, dos 5 anos não prescritos do ajuizamento da ação. Quer dizer, então, doutora, desculpa, que as pessoas que não receberam esse dinheiro, elas podem, ser ressarcidas do dinheiro que ficou fora ou não? Não é necessariamente ressarcidas, mas elas podem pedir que a Justiça coloque, o INSS faça um novo cálculo, colocando aqueles valores que ela contribuiu no passado e que não foram levados em consideração. Entendi. Certo? Entendi. Ou seja, o idoso hoje que está aposentado com um salário mínimo, mas ele tem consciência de que ele trabalhou e ganhava muito lá na década de 80, até 1993, meados de 94, ele ganhava bem, mas que depois do Plano Real ele passou a ganhar pouco, esta pessoa é um forte candidato a requerer a revisão da vida toda. Olha só, gente, vocês estão vendo? É como a doutora Adriana sempre vem trazendo, falando que pessoas são desinformadas, né, doutora? E não sabem o direito que tem. É verdade. E aí, eu quero dar uma dica
como alguém que quer ajudar os que estão Por favor. nessa situação e não estão sabendo. Olha, você sabe, aquele cidadão que está lá na sua casa nesse momento, aquela cidadã está assistindo o programa e diz, poxa, no passado eu me lembro que eu ganhava muito e quando eu me aposentei com essa ninharia. Eu quero dizer para que você não perca o seu direito, até porque amanhã começa o julgamento, para que você não perca seu direito, entre no site do Meu INSS, faça um requerimento administrativo para sua revisão, para que você tenha direito. Por que eu estou dando essa dica, Stefânia? Sim. Porque se o STF modular os efeitos da decisão lá, o que vai acontecer? As pessoas que não deram entrada na justiça ou administrativamente não vão ter esse direito, não vão poder requerer depois. E às vezes é um dinheiro até considerável, bem considerável mesmo, dependendo dos valores que você contribuiu no passado. Então, assim, não perca a oportunidade, faça o requerimento administrativo, entre no site, mas você, que trabalhou sempre ganhando um salário mínimo, esquece, essa revisão não é para você, é para quem contribuía muito, viu? Então tá aí, doutora, a gente não conseguiu responder as perguntas, porque na verdade é um tema que você precisava primeiro estar explicando pra gente, né? Né? Para poder o pessoal de casa também compreender, mas faz o seguinte, as perguntas que a gente tem aqui, a doutora vai responder, depois ela vai voltar também na outra semana, a gente vai tentar atualizar todo mundo dentro de casa. Doutora, é sempre muito bom ter sua energia aqui, né? Oh, meu amor, obrigada. É bom também sentir a sua energia maravilhosa. Oh, te amo. Muito obrigada por você estar sempre compartilhando um pouco do seu conhecimento com a gente, com os nossos telespectadores. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima semana. Até a próxima. Deus nos abençoe. Amém. Tchau, Esse foi o nosso quadro Café com Lei. Café com Lei.